Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. E você sabia que o mundo tem mais de 82 milhões de refugiados? São pessoas expulsas ou até obrigadas a se deslocar no interior da própria nação, como acontece na Síria. Lá, a guerra civil, que começou há 10 anos, só conseguiu até agora resultar em 500 mil mortos e milhares de desaparecidos. Uma vez caiu uma bomba bem do lado da gente, que meu marido ficou... Não escuta muito, sabe? Ele escuta só 30%. O que a gente teve nos últimos anos foi um agravamento dos problemas que a Assad tem tido para governar. Mas eles nunca tiveram uma situação pacífica no país. Eles tiveram situações um pouco melhores. Nos últimos anos, a população começou a se desagradar com o governo que não é eleito, começou a se desagradar com os problemas econômicos, inclusive muitos desses problemas econômicos são originários da comunidade internacional, dos outros países, que, como não querem a continuidade do governo do Assad, também trazem problemas econômicos em exportações e exportações para a Síria. A Síria completa 10 anos de guerra no confronto mais sangrento do século XXI. Hoje, aqui no Brasil, são 3.800 refugiados. Razan Suleiman é um exemplo de vitória, superação. Ela fugiu em 2014 e chegou aqui em São Paulo. E está conquistando seu espaço como empreendedora na área alimentícia. Tem sustentado a casa com a ajuda do marido Mohamed, uma família que logo vai aumentar com a chegada do terceiro menino nascido aqui no Brasil. Pela ajuda dos brasileiros. Se eu sozinha, não consigo fazer nenhuma coisa. Foi divulgação deles, paciência deles, me ensina português, me ensina como posso oferecer a comida, porque oferecer aqui a comida é outra coisa de oferecer lá na Síria. Os brasileiros mesmo falam, nossa, você já é brasileira, do meu pensamento, do meu jeito de viver assim, eu gosto aqui. Razan faz parte do contingente de 60 mil pessoas que conseguiram autorização para viver no país. É um número que se espalha. Segundo as Nações Unidas, mais de 68% dos refugiados e pessoas deslocadas em todo o mundo vêm de 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. O refugiado não teve escolha, né? Refugiado é um imigrante forçado, e que essas pessoas tentem se colocar no lugar dessas pessoas que estão vindo para cá, né? Uma proteção que, segundo os refugiados, não apaga a saudade do país de origem. Como a empreendedora, que não consegue esconder a emoção quando fala sobre a Síria. Também estou com saudade para minha casa, bairro, as ruas onde a gente estava, a escola. Mas para morar não vai dar mais, infelizmente. Da minha família que está lá na Síria, ninguém ajuda. Nem dos meus parentes, nem dos vizinhos. Não escutei ninguém agora está conseguindo ajuda. Nada. O calor durante o inverno e a baixa umidade no solo podem prejudicar o início do plantio da soja em Dourados, Mato Grosso do Sul. O clima seco permanece durante todo o mês de setembro. Em anos anteriores, até não faz muito tempo, o plantio só era liberado a partir de outubro, né? Aí nos últimos 2 anos tivemos uma antecipação e tem que se tomar um certo cuidado.
porque setembro é o mês em que normalmente a gente não tem a reserva do solo numa condição adequada para o plantio. E isso costuma acontecer lá por meados de outubro. Então, o mais prudente seria esperar uma chuva mínima, né, como eu disse, na faixa de 40 a 50 milímetros, para poder fazer o plantio. Mas hoje está liberado desde o dia 16 até, dependendo do município, novembro, dezembro. O que acontece é que você tem que, embora esteja liberado, tem que ter uma certeza de que vai ter as condições mínimas de água, né, hídricas, para poder ter sucesso na lavoura. Esse pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, explica por que é tão arriscado para o sojicultor plantar até o final deste mês. O impacto é que nós temos uma reserva de água no solo que é necessária para a lavoura ter sucesso. É como se fosse uma poupança de água. Nesse momento, o nosso solo está armazenando aqui para Dourados algo em torno de 25% a 30% da sua capacidade. Para uma lavoura transcorrer na normalidade, a gente espera que essa poupança de água ela seja acima de 50%. Então, e o ideal é que ela esteja lá em torno de 70% da capacidade. Para isso acontecer, nós teríamos que ter ainda mais 40 a 50 milímetros de chuva antes de fazer um plantio. Éder diz que 2021 tem sido o ano mais quente e seco que os demais e que isso é resultado de um fenômeno climático que aconteceu no hemisfério sul. Tudo indica que isso aí possa ser efeito do Laninha, né, o fenômeno que nós tivemos esse ano, que causou um inverno um pouco mais seco. E agora nós estamos no momento de neutralidade, mas o que está permitindo esse panorama de temperaturas maiores ainda é o atraso no retorno das chuvas. Chuvas com o volume necessário para o produtor rural iniciar o plantio da safra de soja 2021-2022 com segurança, o pesquisador revela que só acontecerá mesmo a partir de outubro. A gente deve contar com pelo menos uma chuva dessa ordem de grandeza para poder fazer o plantio e ter uma certeza de que a gente vai ter uma regularidade de chuva posteriormente. Quando a gente analisa aí a previsão a longo prazo, que é feita por alguns órgãos aqui brasileiros, nós teríamos que setembro, outubro e novembro seriam meses com precipitação acima da média. No entanto, quando você vê a previsão a curto prazo, isso não está se concretizando até o momento. Há uma expectativa de que as chuvas retornem aí para o final do mês e que tenham uma certa normalidade a partir de outubro. Em uma reunião da diretoria da Agência Nacional de Águas, foi apresentado um panorama da situação hídrica do Brasil, bem como medidas para monitorar e enfrentar a crise. O representante técnico da ANA disse que a crise hídrica vem ocorrendo pontualmente desde 2012, tendo início no semiárido brasileiro e chegando a Cantareira em 2016, quando o reservatório chegou a 20%, atingindo o chamado volume morto. De lá para cá, a ANA construiu um arcabouço de legislações e normativas que contribuem para lidar com a crise atual. Foi confirmado que, de modo geral, o país vive a pior crise hídrica para a geração de energia dos últimos 91 anos, mas não é o pior momento histórico na maioria das bacias. Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, os sistemas hídricos que têm regras estabelecidas, como é o caso do São Francisco, Paraíba, Cantareira e outros do Nordeste, apresentam volumes relativamente superiores, ou seja, estão numa situação um pouco mais confortável que outros sistemas próximos, né, e por conta disso não estão em situação de crise hídrica. O São Francisco, por exemplo, apesar de ter as afluências aí entre o 17º e o 5º pior do histórico, apresenta uma acumulação do reservatório equivalente da ordem de 50% da sua capacidade e, por conta disso, ele está podendo ser utilizado para suprir as demandas de energia de outros sistemas que estão mais críticos, como é o caso da região hidrográfica do Paraná. Paraíba do Sul e Cantareira estão operando dentro das regras definidas, não há um risco no abastecimento das cidades que dependem desses dois sistemas, mesmo que a gente tenha registrado afluências aí a partir de abril desse ano, próximas às mínimas do histórico. Também foram divulgadas medidas elaboradas para atender a demanda de energia do país. A CREG tomou algumas decisões relacionadas à operação de reservatórios. Então, eu cito como exemplo, em 5 de agosto, a decisão relacionada às cotas mínimas a serem adotadas para o reservatório de Ilha Solteira, de 324,40 até 31 de agosto e 323 até 30 de setembro de 2021. E a decisão, em 31 de agosto desse ano, de que o ONS e os agentes do setor elétrico devem operar os reservatórios até o limite físico de exploração energética até o final de novembro de 2021. Ou seja, eles podem chegar até o mínimo
do seu volume útil ou eventualmente até abaixo disso, dependendo do limite físico para geração em cada um dos reservatórios. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que apresentará relatórios frequentes e dará maior publicidade à situação hídrica do país, pois para além da crise energética que pode perdurar até o próximo ano, a diretoria da ANA se preocupa com a alta demanda por água no país e a paralisação da construção de grandes reservatórios. Infelizmente, o período de chuvas não foi o esperado em termos para reservação. Tivemos aí, de fato, um período de baixas chuvas e, quer dizer, o importante também, como a diretora presidente salientou, é que talvez se não tivéssemos tomado decisões no passado como essas relativas aí às resoluções que a ANA tem desenvolvido, e não só resoluções, normativos como os termos de alocação em vários reservatórios do país e para vários sistemas hídricos independentes, talvez não tivéssemos condições de estar fazendo frente aí a essa situação, né? Mas tão importante quanto é a questão da recomposição das reservas e o enfrentamento do ano de 2022. Então a gente tem que ficar bastante atento, né? Estamos aí muito vigilantes, porque a depender aí do período chuvoso, que se inicia agora em boa parte do país, a partir de outubro, a gente espera que seja generoso, mas se não for, temos aí riscos importantes também e administrar situações complexas aí para o ano que vem. E por conta da escassez hídrica, a nova bandeira criada pela ANEEL entrou em vigor no início deste mês. E por isso, novos hábitos precisam ser adotados para que a conta não seja tão impactada. Neste período de escassez hídrica, a palavra de ordem deixou de ser apenas economizar e foi substituída por reduzir. Mas qual é a diferença? Reduzir o consumo significa desligar e substituir. Por exemplo, trocando o modelo de lâmpada. A incandescente é mais barata, mas tem elevado gasto de energia. A halógena, usada em jardins e decorações, em média é 30% mais econômica. A fluorescente pode chegar a 80% de economia. E a LED, um pouco mais cara, consome bem menos. Promete até 95% de economia. A partir do momento que a gente entender que realmente precisamos reduzir o consumo, seguir as dicas, desligar o chuveiro, desligar os aparelhos que a gente não está utilizando, utilizar outros aparelhos, substituir os aparelhos com maior consumo de energia por um que consome menos ou até que não consome energia, é o melhor neste momento. Junto com a taxa extra da conta de luz, o governo federal lançou o programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica. Para as contas de setembro a dezembro deste ano, o governo vai conceder bônus de R$ 50 na fatura para cada 100 quilowatts economizados. Isso se a redução representar de 10% a 20%, em comparação às contas do mesmo período do ano passado. Uma outra dica para o nosso dia a dia, para evitar o abre e fecha da geladeira para beber água, é manter sempre uma garrafa térmica de 2 litros próxima da geladeira, assim você evita que ela seja aberta toda hora. A segunda dica é, quem tem geladeira e freezer, desliga o freezer, porque ele consome tanto ou mais do que a geladeira. E a terceira dica é observar esta borracha de vedação, se ela está em boas condições de uso. Porque se ela estiver em boas condições, ela evita a fuga do ar frio e aí a geladeira trabalha utilizando menos energia. Mas para que aconteça a redução de fato, 2, 3 dias não resolvem. É preciso mudar os hábitos diários de consumo. É hora da gente rever os hábitos, desligar aqueles aparelhos que a gente realmente pode ficar sem, deixar de passar, por exemplo, roupas, ou banhos muito mais rápidos, para que a gente possa realmente entregar uma redução de consumo. Uma pesquisa da Associação de Supermercados apontou que o consumo das famílias brasileiras tem aumentado, o que significa uma recuperação da economia. Por outro lado, o cidadão está pagando mais caro e levando menos produtos para casa.
Levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que o custo da cesta com os 35 produtos mais vendidos se mantém em alta. Na comparação de julho deste ano com julho de 2020, o aumento foi de 23,14%, de acordo com a Abras. Esses commodities que a gente fala, né, o arroz, o trigo, o óleo, até o feijão, são produtos que estão atrelados ao mercado internacional, estão atrelados ao dólar. Então nós temos aí fatores do ano passado para cá que o dólar teve um aumento e também o mercado internacional aumentou a demanda pelo consumo de alimento. Consequentemente, foi exportado muito e também com isso os estoques internos diminuíram e isso levantou os preços também. No acumulado em 12 meses, o óleo de soja disparou com alta de 87,3%. A carne, corte dianteiro, 40,6% e o arroz, 39,8%. E é justamente a carne que está entre os itens que mais registraram queda nas vendas. Carne é um departamento que tem caído. O hortifruti é muito sensível, mas ele é semanal. Quando a batata dispara o preço na semana por um motivo de climático ou transporte, ela dispara o preço, mas depois ela recua. E todo produto que ele sobe drasticamente, ele cai drasticamente à venda. O consumo ele é sentido na hora. O tomate é muito sensível, o repolho é muito sensível. Alguns setores de perfumaria, né, shampoos, condicionadores com valor agregado maior, isso também teve uma retração de venda. Então a gente percebe que produtos que tenham sensibilidade climática e produtos que tenham um agregado maior, esses foram os principais que caiu a quantidade comercializada. O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, AMAS, explica que o segmento procura oferecer diversidade de marcas para atender diferentes consumidores. Os supermercados ele sempre se preocupou para ter todos os tipos de produto dentro das lojas e marcas diferenciadas também para que atenda todo tipo de consumidor. Desde as marcas líderes, marcas intermediárias e marcas que a gente chama de primeiro preço. Então, se procurar dentro das lojas, nas categorias de produto, sempre vai ter um produto com um valor menor e também intermediários de marca líder, dando a possibilidade dele navegar ali na hora da compra e achando o que mais cabe no bolso. Levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados mostra que de junho para julho deste ano, houve um aumento de 4,84% no consumo das famílias. Mas o presidente da AMAS explica que este aumento no consumo não significa quantidade, e sim valor médio gasto para a compra, por exemplo, dos mesmos produtos. Se a pessoa vinha com R$100, os meus R$100 hoje vai comprar menos, infelizmente. E isso mesmo os supermercados não passando todo o aumento que teve. Os supermercados segurando os aumentos, mas mesmo assim o aumento veio, a inflação veio. E você vai ver ainda nesta edição as dúvidas sobre o intercâmbio de vacinas. E ainda o primeiro voo direto de São Paulo para Bonito, em Mato Grosso do Sul. Em instantes. Até já! Agora o assunto é sobre a vacinação contra a Covid. Quem tomou a primeira dose de uma determinada farmacêutica teria que tomar a segunda da mesma. Em muitas cidades brasileiras, esse intercâmbio de vacinas, que é a combinação de doses diferentes, tem sido a única opção quando faltam imunizantes. Opção que tem causado dúvidas entre as pessoas, como em São Paulo. A cidade começou a aplicar a vacina da Pfizer para quem estava com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. Elas chegaram. Depois do atraso na entrega de imunizantes que seriam usados para a aplicação da segunda dose de 340 mil pessoas, a capital paulista finalmente recebeu as doses da Pfizer. Mas o Elcio esperava a AstraZeneca, que foi a marca que ele tomou da primeira vez. Eu esperava a AstraZeneca, né? Mas como ela não tem, vai a Pfizer mesmo. Com a falta dos imunizantes da AstraZeneca em todo o estado de São Paulo, a saída foi essa. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu essa orientação do Programa Estadual de Imunização, que é quem dá as diretrizes da vacinação no estado de São Paulo, e ele foi embasado em vários estudos da Organização Mundial de Saúde, que já vem a viabilidade da intercambiabilidade de vacinas, ou seja, você tomar uma vacina de um tipo na primeira dose e de outro tipo na segunda dose. Mas a Helena não se sentiu muito confortável com a troca, não. Eu fico insegura,
porque a proposta seria a mesma dose e não uma segunda dose de uma fabricante diferente. Essa combinação de marcas ainda gera muitas dúvidas mesmo. Mas a doutora em biomedicina, Charlotte Borba Sainz, esclarece. Tem pesquisas que foram realizadas previamente e com um número grande de indivíduos. Por exemplo, Dinamarca, tá? No Instituto Estadual Tesouro, lá da Dinamarca, trabalhou com 144 mil dinamarqueses para avaliar a resposta. E qual que foi o resultado? Uma imunização de 88%. A Fátima estava com a segunda dose da AstraZeneca marcada para o último dia 9 de setembro. Mas... Eu cheguei num posto e não tinha mais, tinha acabado de acabar. Quando olhei no aplicativo ainda tinha, mas eu cheguei lá, já não tinha mais. A advogada vai tomar a segunda dose apenas com alguns dias de atraso, o que, segundo a doutora Charlotte, não gera prejuízo algum. Eu já vi as duas versões, que pode acarretar uma pequena diminuição, né, que já esteja caindo a produção de anticorpos, mas também tem, em alguns casos, que está acelerando, né, o reforço. Não sei se você já viu, está acelerando o reforço para menor número de dias. Tem problema? Não. Mesmo com atraso e com a marca diferente da que era esperada, o que importa mesmo é completar o esquema vacinal. Fico muito feliz, eu estava loucamente esperando por isso já, vim correndo, aí cheio de coisa para fazer no escritório e vim aqui assim mesmo. Estava ansioso para completar o seu esquema vacinal? Tava, por isso que eu tô nessa fila. E além das doses em atraso, os postos da capital paulista começaram a vacinar com a dose de reforço os idosos de 85 a 89 anos. Mas para tomar essa primeira dose, eles precisam ter tomado as duas primeiras há pelo menos 6 meses. A expectativa da prefeitura é vacinar até 77 mil pessoas dessa faixa etária. E assim como aconteceu com as duas primeiras doses, a expectativa é que esse reforço também acompanhe um calendário por faixa etária. Existe essa possibilidade, sim, uma vez que vários estudos demonstram que após 6 meses da vacinação, os títulos de imunidade começam a cair. Então, será necessária uma dose adicional para que o sistema imunológico possa produzir mais anticorpos. Para todas as idades? Para todas as idades. E não para por aí. Os idosos que tomaram as duas primeiras doses há cerca de 6 meses é que estão tomando essa dose de reforço agora. É possível dizer que a cada 6 meses nós teremos de tomar doses de reforço? É muito prematuro dar essa resposta. Por quê? Porque pode ser, tá, igual que a vacina da gripe, se a gente for pensar, foram feitos vários estudos e se definiu que você tem que tomar o reforço a cada ano. Mas como assim se definiu que tem que ser a cada ano? Através de pesquisas, estudo, ativação de toda essa imunidade. Para auxiliar o microempreendedor a regularizar as dívidas, a Prefeitura de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está disponibilizando atendimento nas incubadoras. Quem ainda está inadimplente tem até o dia 30 para regularizar. Ser um microempreendedor individual garante a quem trabalha por conta própria e tem faturamento anual de até R$ 81 mil uma série de benefícios. A própria contribuição que ele recolhe 5% em cima de um salário mínimo do INSS, ali ele vai ter o tempo de contribuição para aposentar, ele tem o auxílio, benefício de doença, né, de acidente, auxílio maternidade, a licença maternidade, auxílio reclusão e até em caso de morte a família recebe. Mas para isso ele tem que estar interruptamente pagando a sua guia em dia. O problema é que depois que formaliza o negócio, muita gente esquece que o MEI também tem deveres. Ele tem a obrigação de cumprir com a guia de pagamento mensal, que é a DAS, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional. E também ele tem a obrigação de fazer a declaração anual de faturamento. A partir de outubro, o MEI inadimplente, com débitos em aberto nos últimos 5 anos, poderá ser inscrito na dívida ativa da União, o que vai acarretar em cobrança judicial e perda dos benefícios. Que a Receita vai enviar para a dívida ativa. E depois de ir para a dívida ativa, acho que a questão de regularização vai ficar muito mais complicada, às vezes não vai nem depender da gente. Então, a gente faz esse reforço, que a pessoa venha, né, regularize o seu MEI,
Até aqueles que já têm MEI há muito tempo e realmente não estão usando eles, né? Eles vêm ver a situação dele e regularizar. Na capital, os microempreendedores individuais podem regularizar a sua situação junto à Receita Federal de graça nas salas do empreendedor que ficam dentro das incubadoras municipais. O programa Campo Grande Empreendedor existe desde 2018 e oferece orientação gratuita para quem é e para quem quer ser um empreendedor. A incubadora Francisco Giordano Neto fica na rua Marquês de Leão, 1214, no conjunto Estrela d'Alva. A capital tem outras 3 incubadoras, uma no Zé Pereira, outra no residencial Mário Covas e outra no Jardim Santa Emília. Mas atenção ao prazo de regularização, que vai até o dia 30 de setembro. Para incentivar os alunos a continuar estudando música, mesmo em casa durante a pandemia, professores da APAE criaram instrumentos utilizando produtos recicláveis. 2, 3, 4. Fazer aulas de música melhora a memória, a concentração, desenvolve a coordenação motora, alivia o estresse, a depressão e a ansiedade. Além de todos esses benefícios, para as pessoas com deficiência, este é um importante instrumento de inclusão social. Isso é muito importante aqui dos nossos alunos, né? Trazer a emoção através da música, né? A alegria. Eles pegam os conteúdos de matemática, já botam para dentro da sala de aula e a gente já resolve ali quando menos espera. E tem aluno tocando baixo, violão, guitarra, teclado, né? No Centro de Educação Especial Girassol, as aulas de música são as mais concorridas. Os alunos adoram. Agora, durante a pandemia, os professores criaram um grupo de WhatsApp por onde eles recebem e mandam vídeos fazendo as atividades propostas. O problema é que os alunos não tinham instrumento em casa para praticar. Foi então que os professores de música tiveram uma ideia. Eles aproveitaram todo tipo de material reciclável, fizeram violões, castanholas, maracas, de garrafinha de suco e miçanga. Na confecção dos instrumentos foram utilizadas latas e baldes de tinta, copinhos de iogurte, tampinhas de garrafa, pedaços de lápis de cor e canetinhas que teriam o lixo como destino. A gente pinta, faz uma coisa ali, um pincel velho, uma canetinha velha e vira baqueta e começa a virar música dentro de casa. E foi assim que começou a brincadeira e hoje está lindo. Os alunos puderam matar um pouquinho da saudade. Eles vieram buscar os instrumentos confeccionados com todo carinho pelo professor Paulo e a professora Cibele. O que você ganhou aí? Isso aqui, ó, instrumento. Instrumento. Você sabe tocar isso aí? Você gosta das aulas de música? Gosto. A nossa maior realização é ver a alegria no rosto dos nossos alunos, né? De poder fazer música junto com a gente. A mãe da aluna, Wendy, conta toda orgulhosa que aprendeu a ler aos 50 anos durante a pandemia para ajudar a filha com a letra de uma música. Lendo as letras eu fui e aprendi. Hoje eu recebo muita mensagem da minha amiga, das minhas irmãs, escrita e eu consigo ler no celular. É muito bom isso. É claro que a Wendy deu uma palhinha pra gente. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal que este é o melhor caminho para quem é como eu. Uma Santa Cruz de las Guerras. E olha só, está previsto para dezembro o primeiro voo direto de São Paulo para Bonito, Mato Grosso do Sul. Uma novidade que vai movimentar o setor de turismo e hotelaria da cidade, graças a um programa que prevê isenção do ICMS no querosene da aviação. Durante a assinatura do termo, o presidente da Gol falou sobre os horários do voo direto de Congonhas, em São Paulo, a Bonito. O voo foi desenhado para ser perfeitamente adequado aos horários das pousadas e dos hotéis, das diárias. Então ele decola de São Paulo às 12h40 e decolará na quinta e decolará de volta de Bonito para São Paulo, para Congonhas, às 14h20 do domingo.
Então, chegando lá em São Paulo às 17 horas. Já há uma expectativa de custo inicial da passagem, que pode ser alterado pela política do preço do combustível, que é atrelada ao dólar. Nós vemos que a tarifa média de um voo de 186 assentos no Brasil hoje está em torno de R$400. Só que essa tarifa é assim, quem compra com muita antecedência paga 110. Quem compra em cima da hora paga 1.100. E esse equilíbrio é que faz o voo acontecer. Todo paulistano sonha em pegar o carro, pegar o Uber ou o táxi, ir para Congonhas e depois de 1h30, depois está no principal destino de aviaturas do Brasil. Então, assim, é um voo estrela que a gente considera, porque ele liga o principal mercado emissor, o principal aeroporto com o principal destino. Então, é um divisor de águas para o destino bonito e para o destino Mato Grosso do Sul. O voo foi possível a partir do programa Decolar MS, que prevê isenção de ICMS no querosene de aviação para viabilizar voos ao estado. Em contrapartida, Mato Grosso do Sul ganha em fomento ao turismo. Quando você tem novos voos e novos destinos, você tem aumento da atividade econômica e indiretamente você ganha com isso. Então a gente abre mão do tributo para gerar movimentação econômica. Hotéis lotados, passeios lotados, bares e restaurantes, e tudo isso acaba movimentando a economia. Então é isso que nós queremos. Com o novo destino, a expectativa do turismo de Bonito é que o número de voos para aquela cidade aumente em até 300%. É média de 1.200 por mês. Com a vinda da Gol vai aumentar para 4 a 5 mil, esse é o trabalho que vamos fazer para esse lugar. O lançamento ocorre no momento em que a cidade teve um mês de agosto de quebra de recordes de turistas. Agora nesse feriadão aí passou 15 mil turistas por minuto. Todas as pousadas estão cheias, passeio. A cidade ainda vai contar com obras de infraestrutura para receber o turista a partir do próximo ano. Infraestrutura urbana, mini anel, o acesso a Bonito Anastácio pelo 21, a pavimentação da Estrada do Turismo, que é uma rota turística ali que liga a Ilha do Padre e outros passeios turísticos, a reconstrução da estrada de Guia Lopes da Laguna Bonito. Então são mais de 300 milhões só naquela região. Agora você vai ver que algumas atividades para o cérebro podem atrasar o avanço do Alzheimer. E também vai conhecer algumas dicas de exercícios para fazer em casa e dar uma turbinada nos neurônios. Olha só. Você sabe o que é o Alzheimer? Muita gente não sabe que é uma doença degenerativa e que causa danos no cérebro, afetando a memória de curto prazo. A Associação Internacional da Doença de Alzheimer a define como uma autodegeneração neuronal ocasionada pelo mau funcionamento das proteínas beta-amiloide e tau. Quando essas proteínas não funcionam bem, a sinapse, que é a comunicação entre os neurônios, deixa de funcionar, esses neurônios morrem a partir desse mau funcionamento e essa é uma perda irreparável. Não tem como fazer esse neurônio funcionar de novo. Setembro é um mês todo dedicado à conscientização da sociedade sobre a doença. Essa mestra em sistemas neurais explica quais as principais causas do Alzheimer. Existe um fator genético que foi identificado a partir de mutações nos cromossomos 14 e 21. Então, famílias que apresentam essa mutação têm uma maior probabilidade de passar esse fator aos descendentes e eles desenvolverem a doença de Alzheimer. Mas não é esse o único fator. Então, todo o estilo de vida, qual foi o nível de educação, qual foi o estilo de alimentação, de atividade física que a pessoa desenvolveu ao longo da vida, isso vai impactar no processo de envelhecimento dela e pode aumentar ou não a chance dela desenvolver a doença de Alzheimer. A especialista explica que os exercícios para o cérebro não impedem o progresso, mas podem atrasar o avanço da doença, criando reservas cognitivas. Ter uma reserva cognitiva robusta facilita que eu mantenha um pouco dessa plasticidade, mesmo quando a doença acontece, e eu posso evitar que os sintomas se agravem rapidamente, ou às vezes evitar os sintomas iniciais, atrasando esse desenvolvimento. Rosa procurou uma escola especializada em ginástica cerebral para manter a atividade mesmo depois de aposentada. A gente sabe que quando você está na atividade, você vai se estimulando. Depois, você vai interromper? Não, você precisa continuar. Ela conta que nas aulas é sempre desafiada a evoluir. O que mudou para a gente? Você busca, você tem mais concentração, você tem mais autoconfiança em fazer as coisas, foco naquilo que você está fazendo, né? Porque os exercícios se estimulam a isso. Eu já estou há 3 anos, porque eu me adaptei bem, gostei do que está, né?
já estou avançada em alguns setores, mas eu acho que posso melhorar cada vez mais, porque aquilo que eu acho que era difícil de fazer, eu poderia ter abandonado no meio do caminho, fez eu estimular a ver até onde que eu posso ir. Mas nem todo mundo tem condições de pagar por um curso como esse. A professora Isabela diz que a neuróbica pode ser feita em casa. O segredo é colocar o cérebro para trabalhar de forma diferente. Pegar um texto, tentar copiar ele com a sua mão não dominante, tentar ler, né, um texto de trás para frente ou de cabeça para baixo. E também você fazer percursos diferentes, né, de caminhada. Né? Você pode, ao mesmo tempo em que você faz uma atividade física, você pode estar exercitando seu cérebro, quando você tenta realizar essa atividade de uma forma diferente. Andar de costas, né? Tentar fazer alguma atividade com os olhos vendados. Então, você está exercitando seu cérebro, tirando ele da zona de conforto. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia e você pode acompanhar mais informações durante a nossa programação. Para rever alguma reportagem é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Um excelente domingo para você. Tchau!